Primeira parte, o vinho novo. O que é um discípulo? Discípulo é aquele que segue a Jesus Cristo. Ser cristão não significa automaticamente ser discípulo, embora os cristãos sejam membros do reino de Deus. Seguir a Cristo implica em aceitá-lo como Senhor. Significa servi-lo como um escravo. Também significa amar e louvar. É a respeito disso que falaremos na primeira parte deste livro. Capítulo 1. O Evangelho segundo os Santos Evangélicos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6, versículo 46. Na língua espanhola, ocorre um fato curioso com a palavra Senhor. Utilizamos esse vocábulo com o sentido vocativo, colocando-o diante do nome das pessoas. Dizemos Senhor Smith, Senhor William e Senhor Jesus. Em consequência disto, em espanhol, o conceito que temos desse termo é muito amplo. Quando chamamos a Jesus de Senhor, isso realmente não tem um significado muito forte para nós. Mas quando entrei em contato com pessoas de fala inglesa, descobri que elas têm o mesmo problema. Apesar de contarem com duas palavras distintas para os dois usos, Mr. e Lord. Talvez seja porque a palavra Lord se aplica também aos lords da Inglaterra, alguns dos quais não têm sido lá muito digno de admiração. A palavra Senhor não tem hoje o mesmo significado de quando Jesus se achava na terra. Naquela época, ela significava autoridade máxima, o número 1, o homem que estava acima de todos, o dono de toda a criação. O vocábulo grego kurios, que significa Senhor, com inicial minúscula, era usado pelos escravos ao se dirigirem aos seus amos. A mesma palavra, com inicial maiúscula, era aplicada apenas a uma pessoa em todo o Império Romano, a César. O César romano era o Senhor. Em verdade, quando os funcionários públicos ou soldados se encontravam na rua, tinham que saudar uns aos outros com as palavras César é o Senhor. E a resposta, invariavelmente, era sim, César é o Senhor. Por isso, os cristãos tiveram que enfrentar um grande problema. Sempre que alguém os saudava com estas palavras, César é o Senhor, eles respondiam, não, Jesus Cristo é o Senhor. Em pouco tempo, tal prática começou a causar-lhes dificuldades. Não que César tivesse ciúmes do nome, a questão era bem mais profunda que isso. A verdade é que César sabia o que os cristãos diziam na realidade. É que eles estavam sujeitos a um outro tipo de autoridade e que na balança de suas vidas Jesus Cristo pesava mais do que César. O que eles diziam realmente era: César, você pode contar conosco em algumas situações, mas se formos forçados a fazer uma escolha, preferiremos a Jesus, porque já entregamos toda a nossa vida a Ele. Ele é a pessoa mais importante para nós. Ele é o Senhor, nossa autoridade máxima. Não é de se admirar que César perseguisse os cristãos. O evangelho que encontramos na Bíblia é o evangelho do reino de Deus. Ele apresenta Jesus como rei, como Senhor, como autoridade máxima. Jesus se encontra no centro do evangelho. O evangelho do reino é cristocêntrico. Nos séculos mais recentes, porém, temos ouvido falar de um outro evangelho. Um evangelho cujo centro é o homem, um evangelho humano. É o evangelho da oferta tentadora, o evangelho da venda fácil, o evangelho do negócio vantajoso que ninguém pode recusar. Os pregadores dizem: amigos, se aceitarem Jesus, e aqui já se encontra um erro, pois é Jesus que nos aceita e não nós a Ele.
mas nós colocamos o homem no lugar de Jesus, e agora o homem é a figura mais importante. Os evangelistas dizem: Jesus está batendo a porta do seu coração. Por favor, abram a porta. Não veem que ele está lá fora, de pé, ao frio e ao vento? Coitado de Jesus, abram a porta para ele. Não é de se espantar que o ouvinte pense que está fazendo um grande favor ao Senhor ao tornar-se cristão. Costumamos dizer às pessoas: se vocês aceitarem a Jesus, vocês terão alegria, paz, saúde, prosperidade. Se derem a Jesus 100 cruzeiros, receberão de volta 200 cruzeiros. Estamos sempre apelando para os interesses humanos. Jesus é o Salvador, a cura para o nosso corpo. É o Rei que virá para mim. Este mim é o centro do nosso Evangelho. Nossas reuniões são centralizadas no homem. O arranjo do mobiliário, as cadeiras, o púlpito, tudo aponta para o homem. Quando o pastor prepara o programa de culto, ele não pensa em Deus, mas apenas em seus ouvintes. No primeiro hino, a congregação fica de pé. No segundo, ficará sentada, para que as pessoas não se cansem. Em seguida, teremos um dueto para modificar um pouco a atmosfera. Depois, faremos outra coisa. E o culto não deve passar de 1 hora para que o povo não se fadigue. Onde está o Senhor Jesus nisso? A letra de nossos hinos segue a mesma linha. Conta as bênçãos. Cristo é meu. Estou feliz com Jesus. Nossas orações também se centralizam no homem. Senhor, abençoa meu lar, meu marido, abençoa meu gato, meu cachorro, por amor de Cristo. Amém. Esta petição nunca foi por amor de Cristo, é por amor a nós. É certo que muitas vezes empregamos as palavras corretas, mas com a atitude errada enganamos a nós mesmos. Nosso evangelho é como a lâmpada de Aladim. Pensamos que podemos esfregá-lo e obter tudo o que quisermos. Não é de se admirar que Karl Marx tenha dito que a religião é o ópio das massas. Talvez ele tivesse razão. Ele não era nenhum tolo. Ele sabia que o evangelho, para muitas pessoas, era apenas uma fuga. Mas Jesus Cristo não é ópio. Ele é Senhor. Quando ele se dirige a nós na qualidade de Senhor, temos que ir ao seu encontro e entregar-lhe nossa vida e obedecer às suas ordens. Se nossos líderes eclesiásticos fossem ameaçados pelas autoridades religiosas e pela polícia, como foram os apóstolos, provavelmente eles teriam orado a Deus nos seguintes termos: Pai, tem misericórdia de nós, socorre-nos, Senhor. Tem misericórdia de Pedro e de João, não deixe que os soldados toquem neles. Concede-nos um meio de livramento, não permita que soframos. Olha o que estão fazendo conosco. Ó Senhor, detém esses homens, não permita que nos causem mal algum. Nós, eu, me. Mas, quando lemos o capítulo 4 de Atos, vemos que a oração que os cristãos fizeram foi no sentido contrário. Notemos quantas vezes os apóstolos dizem tu e teu e tua. Ouvindo isso, unânimes levantaram as vozes a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não é de se espantar que tenha sido como foi. Não poderia ter sido de outro modo, já que a oração deles era centralizada em Deus. E não se trata apenas de uma questão de semântica. Estou me referindo ao imenso problema de atitude que enfrentamos em nossas igrejas. Não é bastante que modifiquemos nosso vocabulário. Temos que deixar Deus tomar a nossa mente e lavá-la com detergente, dando-lhe uma boa escovada e depois recolocá-la no lugar, mas na posição inversa. Todo o nosso conceito de valores precisa ser mudado. Somos como os povos medievais que acreditavam que a Terra era o centro do universo. Estavam redondamente enganados. E nós também estamos. Pensamos que somos o centro do universo e que Deus, Jesus Cristo e os anjos giram em nosso redor. O céu é para nós. Tudo que existe é para nosso benefício. Estamos completamente errados. Deus é o centro de tudo. Temos que modificar nosso conceito sobre o centro da gravitação universal. Ele é o Sol e nós giramos ao redor dele. Mas é extremamente difícil mudar. Até mesmo nossa motivação no trabalho de evangelismo é centralizada no homem. Lembro-me de que, durante meu curso na escola bíblica, ouvi várias vezes a exortação: ó alunos, olhem para as almas perdidas, elas estão perecendo. Estes pobres homens estão se dirigindo para o inferno. Cada vez que o relógio dá uma pancada, mais 5.822,5 pessoas vão para o inferno. Será que vocês não têm pena delas? E nós chorávamos e dizíamos: coitada dessa gente, vamos sair a campo e salvá-las. Estão vendo? Nós não saímos por amor a Jesus, mas por causa das almas perdidas. Isso pode parecer muito bonito, mas está errado, pois todas as nossas ações devem ser motivadas por Cristo. Nós não pregamos para as almas perdidas por estarem perdidas. O que temos que fazer é estender o reino de Deus, pois Ele assim os ordena, e Ele é o Senhor. Este evangelho moderno é o que eu chamo de quinto evangelho. Já contamos com o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São Marcos, o Evangelho segundo São Lucas, o Evangelho segundo São João e também o Evangelho segundo os santos evangélicos. Este último é um apanhado geral dos outros 4. São textos que recolhemos aqui e ali neles. Tomamos as passagens de que mais gostamos, as que oferecem ou prometem alguma coisa, como João 3,16 ou 5,24 e assim por diante, e construímos nossa teologia sistemática em torno delas. E esquecemos todos os outros versículos que apresentam as ordenanças de Jesus Cristo. Quem autorizou tal liberdade? Quem disse que tínhamos permissão para apresentar apenas uma face de Jesus? Suponhamos que estamos assistindo a um casamento. E quando chega o momento de o casal repetir os votos matrimoniais, o noivo diz: pastor, eu aceito esta mulher como minha cozinheira particular, ou como minha arrumadeira pessoal. O quê? A noiva provavelmente diria: ei, espere um pouco. É verdade que eu vou cozinhar, vou lavar a louça, vou arrumar a casa, mas não sou sua empregada, vou ser sua esposa. Você terá de amar-me, dar-me seu coração, seu lar, seus talentos, tudo. Com Jesus também é assim. Ele é nosso Salvador e nosso médico, isso é verdade. Mas não podemos recortar Jesus em partes e escolher apenas as que nos agrada mais. Estamos nos comportando como crianças que recebem uma fatia de pão com geleia. Lambem a geleia, depois devolvem o pão. A mãe passa um pouco mais de geleia
E novamente elas lambem a geleia e devolvem o pão. O Senhor Jesus é o pão da vida, e talvez o céu possa ser comparado com o doce. Mas temos que comer o pão e a geleia. Seria muito interessante se, durante um congresso de teólogos, eles chegassem à conclusão de que não existe céu nem inferno. Quantas pessoas permaneceriam em nossas igrejas depois que tal descoberta fosse divulgada? A maioria sairia. Se não existe céu nem inferno, para que estou aqui? Elas têm frequentado a igreja apenas por causa da geleia, atendendo a seus próprios interesses, para se curarem, para escaparem do inferno, para chegarem ao céu. Elas estão seguindo o quinto evangelho. Quando Pedro concluía seu sermão do dia de Pentecostes, ele deixou bem claro o seguinte: esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, versículo 36. Este era o tema da mensagem. Quando aquela gente compreendeu que Jesus era realmente o Senhor, compungiu-se-lhes o coração, versículo 37, e começaram a tremer. Que faremos, irmãos? Indagaram eles. A resposta foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 38. O Evangelho de Paulo acha-se resumido em Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele é o Senhor. Ele não é apenas o Salvador. Deixe-me dar um exemplo a respeito deste quinto evangelho. Em Lucas 12, 32, lemos o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Este versículo é altamente apreciado por todos os crentes. Eu mesmo já preguei sobre ele várias vezes. Mas, e o versículo seguinte? Vendei vossos bens e dai esmolas. Nunca ouvi um só sermão baseado neste versículo, porque não pertence ao Evangelho segundo os santos evangélicos. O versículo 32 se encontra em nosso quinto evangelho, mas o 33 não. Ele é uma ordenança de Jesus. Jesus ordenou que não matássemos, Jesus ordenou que amássemos nosso próximo, Jesus ordenou que vendêssemos os nossos bens e dessemos esmolas. Quem está autorizado a decidir quais os mandamentos de Deus que são obrigatórios e quais os que são optativos? O quinto evangelho introduziu uma estranha inovação, um mandamento optativo. Você faz se quiser, mas se não quiser, está tudo certo também. Mas não é assim o evangelho do reino.